Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui na sala virtual EBD AD Candel para a ministração da lição 12 no decurso do primeiro trimestre de 2024, dentro da temática o corpo de Cristo, a sua origem, natureza e vocação, isto é, da igreja no mundo. E queira Deus nos inspirar para essa transmissão dentro do escopo da pretensão desta lição. Temos como texto áureo da lição, lá em 1 Timóteo 4, 2, texto muito apropriado, que nos diz que, dizia Paulo a Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. É um texto, como disse, muito objetivo, dentro da temática da lição, que é o papel da pregação no culto. Já tratamos de vários outros temas em torno da doutrina, da eclesiologia, do estudo da igreja, e hoje trataremos desse tema tão importante, desse ponto fundamental dentro da dinâmica do culto cristão, que é a pregação, também conhecido como o ministério da palavra. A verdade prática também é muito apropriada e fiz questão de trazê-la aqui para mencioná-la, quando nos diz que pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja, e é por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Primeiro se prega a palavra para trazer vidas a Deus por Jesus Cristo, e ela passa por um processo de transformação, porque não é como ensina aqueles da hipergraça, vem como está e fica como está, mas são salvas, transformadas e edificadas. Então, em termos de introdução, nós estudaremos o ministério da palavra no culto, que é a pregação, o discipulado, o ensino da palavra, que traz edificação ao corpo de Cristo, como também atua na formação do caráter cristão do povo de Deus. E assim, à medida que se ensina a palavra, se ministra a palavra, evidentemente vão sendo moldados os valores, vidas vão sendo moldadas pelos valores do reino de Deus. E também é verdadeiro dizermos que onde ou na igreja que a palavra de Deus não tem primazia, tanto no aspecto evangelizador como discipulador, certamente será uma igreja fraca, uma igreja carente de substância espiritual. E para termos êxito no ministério da palavra, é preciso que essa igreja seja bíblica e cristocêntrica, centrada em Cristo. Jesus é aquele que edificou a sua igreja, é o fundador da igreja. Embora a gente não possa resumir Jesus meramente como o fundador do cristianismo, porque na verdade cristianismo e a pessoa de Cristo se confundem, se misturam, e na verdade todo o ministério de Jesus, inclusive a sua ênfase não estava naquilo que ele ensinava, mas estava mais precisamente na sua própria pessoa, sendo ele Deus e aquele que veio revelar o Pai. Então é importante que, claro, que uma igreja ela seja cristocêntrica, biblicamente falando, porque Jesus é o tema central das Escrituras. O ponto 1 da lição fala-nos do ministério da palavra e o seu propósito. E o primeiro propósito é
a pregação como uma proclamação, né? Que o sentido desse verbo proclamar lá do grego, kerisou, é usado no sentido de que a pregação tem a finalidade de revelar Deus aos homens, Deus às pessoas, trazer Deus ao conhecimento das pessoas. É bem verdade que não é propriamente o homem que encontra Deus, mas é Deus que se revela aos homens pela sua misericórdia, pela sua graça, né? Tudo em torno da questão do convencimento pelo Espírito Santo. E aí brota uma luz de compreensão, de entendimento, de interesse, reconhecer a necessidade de Deus, e assim é assim que as pessoas vêm ou passam a ter conhecimento de Deus, encontrar-se com Deus, né? É bem verdade que há quem defenda de que a humanidade ela está dividida em dois grandes grupos: aqueles que desejam muito ter um encontro com Deus e aqueles que têm medo de encontrar Deus, né? Mas a gente encontra nas Escrituras um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Não há razão de o homem ter medo de Deus, né? Então, o propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas, né? Atos 16:14 diz aquele episódio lá de Lídia, né? Aquela senhora que ouvia Paulo na sua pregação, e diz a Bíblia que Deus abriu-lhe o coração. Ele foi revelar do amor de Deus, o propósito de Deus para com a humanidade, que não é nada mais, nada menos do que salvar. Esse é o propósito de Deus, né? Romanos 10:17 também nos ajuda a compreender o propósito da proclamação da palavra do Evangelho, quando diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou isto é, ouvindo a palavra de Deus é quando se brota a fé para a salvação, que é diferente daquela fé genérica em Deus, que muitos professam, mas não serve de nada, não gera nele temor a Deus, considerar a Deus em suas vidas, né? Querer a vontade de Deus em suas vidas, querer direção de Deus, nada disso. Mas quando a fé ela brota para a salvação, ela leva-nos a um relacionamento com Deus, né? Então a pregação da palavra de Deus ela é mais do que uma simples exposição de ideias, né? É mais do que um discurso inflamado, por mais inflamado que ele seja, por mais gritaria que haja, como que queira transmitir também a autoridade ao que está pregando. Não, isso não, propriamente não é o sentido da pregação da palavra, né? Mas ela é sim o canal pelo qual Deus se revela aos homens. Aí vemos também a pregação como instrução, né? Porque já dissemos introdutoriamente que aqueles que são alcançados pela palavra pregada precisam também crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas, para que venham a dar frutos, né? Quando Jesus, lá no capítulo 15 de João, ele fala dele como a videira verdadeira, e nós precisamos, como ramos, estar ligado a ele para dar frutos. Quem não estiver ligado a ele, não vai gerar frutos, né? Os ramos, as varas precisam estar podadas, limpadas, para produzir mais e mais. Ele fala de um chamado ali, não só para ter salvação, mas também para produzir frutos. E quando falamos de a pregação como instrução, a gente vai encontrar lá em Mateus 24:23, que diz que Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas suas sinagogas, ou seja, no meio judeus, para onde ele foi primeiro enviado, como diz o texto sagrado, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda em Atos 18:11, a gente encontra ali o apóstolo Paulo gastando grande parte do seu tempo ensinando, instruindo, à luz das Escrituras, os primeiros cristãos.
E Paulo ainda também chegou a exortar que aqueles que tivessem pretensão a ser um ministro do Evangelho, um pastor, um presbítero, ou uma outra função dentro da vocação ministerial, ele tinha que ser, tinha essa prerrogativa. Paulo, certamente inspirado por Deus, quando estava escrevendo as Escrituras, ele dizia que tem que ter ou ser apto para ensinar. Aí nos mostra o aspecto da pregação como instrução, né? Realça esse ponto 1 da lição, desse subponto que mencionamos, né? Ponto 2 da lição traz o ministério da palavra e a sua importância, e como é importante a palavra no contexto do culto, né? O que nós vemos hoje, na verdade, é que a igreja contemporânea, em razão de muitas atividades eclesiásticas, é frequente, né, muitas vezes o tempo da palavra ficar sacrificada no culto. Isso é uma verdade que se debate, se discute. Alguns líderes, pastores, são mais cuidadosos nesses aspectos, né? E, na verdade, é uma situação que a gente precisa estar sempre atento, àqueles que lideram e que estão à frente dos trabalhos da casa do Senhor. Mas a importância da palavra está especificamente no aspecto da edificação da própria igreja, né? E como se dá essa edificação? De muitas formas, né? Ela vem, inclusive, pelo Espírito, vem a palavra e vem também o confronto, muitas vezes, né? Que nos exorta, nos consola, né? Porque a Bíblia tanto diz que a palavra ela tem essa finalidade de exortar, de consolar, mas no sentido também de exortar, no original, ela tem também essa ideia de confrontar, né? E como também tem o sentido de ajudar, encorajar, né? De maneira que esse termo, a exortação, ela é um tanto ampla, né? E isso tem a ver, faz parte da edificação da igreja, né? É como um pai que muitas vezes educa, cria seus filhos, né? E às vezes se faz necessário também nos erros da vida, quando está se desviando da verdade, de algo, muitas vezes que vai tomar um caminho que ele vai trazer danos, prejuízos, e muitas vezes há pais que não têm a capacidade de confrontar os seus filhos nesse sentido, quando exorta-os no confronto para que volte para o certo, para o correto, para o caminho ideal, né? Paulo, solicitando a Timóteo, dizia que persistisse em ler, ensinar e também a exortar. Isso está em 1 Timóteo 4:13. Estamos respaldando aqui o que estamos colocando à luz das Escrituras. Interessante também que quando Lucas escreve no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, versículo 31, ele destacava, inclusive, que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, quer dizer, um papel extraordinário na vida da igreja, que é a do Espírito Santo consolar a igreja, né? E a gente sabe que, na verdade, o Evangelho, né, envolve levar a cruz, né? E naqueles dias, a gente sabe que havia muita perseguição nos primeiros dias da igreja, e se fazia necessária essa ação do Espírito Santo também como consolador, né? Na vida da igreja, né? Então, aqui nesse ponto merece uma reflexão dentro do que estamos colocando, da importância da pregação, do ministério da palavra no culto, que é isso que nós estamos estudando, e levantar aqui uma indagação. Está a agenda da igreja batendo ou concorrendo com a do reino de Deus? Essa é uma pergunta que não estou aqui para dar a resposta, mas para levantar uma reflexão. Isso pode acontecer, né? A igreja pode estar com a agenda sobrecarregada de atividade e pode não estar batendo com a do reino de Deus, porque o reino de Deus é maior do que a igreja, né? Então, ponto 2 traz também a importância da pregação da palavra
é na formação de valores, né? Evidentemente, ela é determinante, né? O ensino, a pregação das Escrituras na igreja, ela é determinante na formação da consciência de cada cristão. E no mundo de hoje, muito mais, né? Que vivemos uma guerra cultural, ideológica, né? Que está sendo travada, né? Contra a igreja cristã. Isso já está muito evidente, isso tem sido estudado, inclusive na lição de trimestre agora passado, recente, né? Então, em termos de linha apologética, com fundamentos bíblicos, a igreja precisa mostrar, com a boa didática, a sua forma de pensar, de crer, de agir, formando e difundindo a sua cosmovisão, isto é, a sua visão de mundo. Agora, uma visão não humanista do próprio homem, mas de Deus para com o homem, né? Dos propósitos de Deus para com a humanidade, né? Nesse grande coletivo, e muito especialmente quanto à igreja que é chamada para desempenhar o papel de ser sal da terra e luz do mundo, né? Ainda no subponto 3, falando da importância da palavra, nós temos que resistir, né, diante de uma cultura sem Deus, né? E já naqueles dias, né, Jesus no seu ministério já nominava aquela geração dos seus dias como uma geração perversa, né? Especialmente porque ele os viu diante de tudo que ele fazia, mas também via em seus corações a incredulidade, né? Então, hoje a gente chama mais também de essa geração de secularismo, ou geração secular, geração mundana, né? E da mesma forma também a gente vê mais tarde Pedro no seu discurso no dia de Pentecoste, que chamava os seus ouvintes a salvarem-se, né, dessa geração perversa, né? O mesmo termo, mais ou menos, que Jesus tinha usado no seu ministério, Pedro já usava aqui no dia daquela pregação de Pentecostes, quando se congregaram quase 3.000 almas. O ponto 3 da lição, ela fala-nos do ministério da palavra e a sua fundamentação. Se temos que pregar, o que é que nós vamos pregar, o que é que nós vamos anunciar e em base em quê? Porque se é uma coisa importante quanto à fé, é que a fé ela precisa estar baseada em uma base sadia, em fundamentos sadios, sustentáveis, né? Eu lembro que anos passados eu li uma ilustração, né? Porque existe aquele que tem uma fé fundamentada na palavra em Cristo, e aqueles que, em termos de semelhança, de analogia que faço aqui, é como que a pessoa esteja com a fé num barquinho furado, e vem a água e logo afunda aquele barco, né? Então, quanto à fundação do ministério da palavra, ela deve ser cristocêntrica, né? Porque foi isso que, desde o primeiro momento da história da igreja cristã, era isso que anunciava os discípulos. Principalmente por quê? Porque Jesus veio como o Messias e se manifestou em Israel, mas não foi crido, não foi aceito pela maioria dos príncipes de Israel, pelos líderes religiosos, não propriamente pelo povo. O povo é que foi persuadido e levado pela incredulidade dos líderes de Israel, e por isso, inclusive, quando aquele momento final ali de Jesus sendo julgado perante Pilatos, né? E Pilatos querendo soltar Jesus e os judeus querendo levá-lo à condenação na cruz, e eles disseram: o que é que eu vou fazer com o povo? Os líderes disseram: não se preocupe com o povo, que nós vamos persuadi-los a levar Jesus à cruz, à condenação, à morte, hein? Era assim que pensava na visão, porque Israel como povo estava, né, e
notadamente pelos líderes, rejeitando o Messias. E aí há essa insistência, né, de que o início da pregação do Evangelho foi pautado exatamente nisso, mostrar que Jesus era o Messias que havia de vir. E nos diz a palavra de Deus: descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, como? Pelas Escrituras, por tudo aquilo que estava revelado acerca de Jesus nas Escrituras, né? Foi precisamente isso também que o próprio Cristo, né, depois de ressuscitado, né, caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, né, ele mostra ali a lei dos profetas e o que dele estava escrito e que havia se cumprido ali, estava se cumprindo ali no Novo Testamento, Lucas 24, 27, né? Que Jesus como que lhe abriu as Escrituras e foi mostrando, revelando que tudo aquilo que estava se passando em Israel, né, com a prisão de Jesus, o seu julgamento, a sua condenação, levado à cruz, né, mas tinha, obviamente, louvado seja o nome do Senhor, a esperança da ressurreição, e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Quando lemos, né, o Evangelho de João, né, qual foi o propósito do Evangelho de João? Nada mais, nada menos do que mostrar que Jesus, como o Verbo de Deus, né, era também o Filho de Deus, né? Como está escrito lá em João 20, 30, 31, que faço questão de ler aqui. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse era o propósito do Evangelho de João. E Apolo também ficou conhecido, né, pela sua eloquência e capacidade de, pelas Escrituras, mostrar, né, o Cristo, que era aquele Jesus de Nazaré. Porque com grande veemência, nos diz o texto, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então a mensagem deve ser cristocêntrica, centrada em Cristo. Por quê? Porque é Ele que nos leva a Deus. Jesus é o ponto de ligação, é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. E eu tenho observado às vezes as pessoas falando de Deus, mas não fala do ponto de encontro com Deus, o meio pelo qual podemos chegar a Deus, porque entre Deus e o homem há um grande abismo, e é por isso que, por analogia, Jesus é uma ponte que vai dar condição de transpormos esse abismo e nos chegarmos a Deus. É por isso que é importante que a mensagem do Evangelho seja cristocêntrica. E é outro aspecto que merece também reflexão da igreja contemporânea, que a gente vê hoje, inclusive em cultos dominicais, que deveria ser evangelístico, muito voltado para os crentes, para as quatro paredes, digamos assim. Mas outro ponto da lição é que a mensagem deve ser bíblica, né? A lição afirma que vivemos um tempo em que a pregação, né, em muitos espaços virou o que? Um modismo. E o comentarista da lição teve a ousadia de que, parece-me, diz ele, que hoje nós temos pregadores em demasia, mas há pregações sem consistência bíblica. Isso é muito sério, né, para a igreja dos dias atuais, de tanta informação, de tanta dicionário, enciclopédia, N versões de Bíblia de estudo, etc. E onde está o teor da mensagem cristã? Mas eu quero aqui apontar, em geral, a pregação dos dias atuais. Nós temos o quê? Autoajuda com verniz de pregação, quer dizer, mensagens atraentes, só visa transmitir bênção ao ego do ouvinte, ela é como que palatável ao consumidor da fé gospel, né? É basicamente isso aí que ocorre. Temos também gurus, né, com um marketing religioso muito afinado, né? Mas não há
na ministração exposta conteúdo bíblico consistente, né? Outro dia eu observei, né, uma dessas gravações de YouTube, né? E aquele guru muito bem apresentado, né? Gel no cabelo, né? Boa pinta, né? E com uma audiência de quase 2 milhões, né, de ouvintes daquela mensagem, né? Mas só pregando um evangelho maquiado só para transmitir bênção e agradar o seu ouvinte e ganhar dinheiro com aquilo, né? Quer dizer, fala e faz da piedade um objeto financeiro e material. Quando Paulo diz assim, o Deus deles é, em minhas palavras colocando aqui, é o consumismo de coisas. Ou seja, Paulo dizia que muitos estão falando da piedade como causa de ganho. Há também nessas mensagens a ausência do combate ao pecado. O chamado a uma vida separada do mundo e dedicada a Deus estão sendo esquecidos, né? Mas a gente lembra-nos do que está escrito lá em 2 Timóteo 2. O Senhor conhece os que são seus, né? E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, né? Então é como que uma mensagem sem cruz, né? Sem conversão, sem frutos dignos de arrependimento. Não é este evangelho que vai mudar, transformar vidas, levar vidas a Deus, quando é o propósito da proclamação do evangelho. Na verdade, as escrituras confrontam as oposições do passado e as presentes, e permanece sendo o que escreveu o escritor aos Hebreus, né? Quando ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. É isso, irmãos em Cristo, prezado amigo ouvinte, não brinquem, que nenhum de nós, né, aplico também para mim, brinquemos com o evangelho, com a mensagem da cruz, porque eu digo que é uma palavra de sentença de vida ou morte. Depende da sua escolha, se você vai abraçar ou rejeitar. Então, para concluirmos aqui, queremos colocar em 4 pontos para sintetizar naquilo que o Espírito Santo tem nos concedido para essa ministração. Da exposição dessa lição 12, constatamos que a igreja precisa e deve dar primazia ao ministério da palavra onde se reunir, né? Em qualquer lugar, mas levar em consideração a ministração da palavra. E a igreja não pode prescindir, renunciar também à pregação genuinamente bíblica que reflete os valores do reino de Deus, né? Não estamos à procura de consumidores da fé, de barganhar para ganhar dinheiro. Não é essa a intenção, nem o propósito do evangelho. E como não há atalhos para a santificação, também não tem como seguir a Cristo, a verdade é que liberta e salva, distante das Escrituras. Não, temos que nos chegar às Escrituras, nos aproximar das Escrituras, viver as Escrituras. Ao tempo que pregamos, também precisamos viver a palavra de Deus. E, finalmente, numa cultura cada vez mais agressiva à fé cristã, a igreja persistirá em proclamar com firmeza e fidelidade a mensagem do reino de Deus, e tudo debaixo da autoridade da sua palavra revelada no cânon sagrado, que hoje nós chamamos popularmente de Bíblia, que é um conjunto de livros, mas aqui está toda a revelação de Deus à humanidade, é suficiente para irmos a Deus e caminharmos com Ele, e assim um dia com Ele estarmos na eternidade. Que Deus nos abençoe.